Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Bem, pessoal, para este podcast de hoje, que será feito em forma de diálogo, nós temos a presença do professor Tiago Grande, da Nova Acrópole Caxias do Sul. Seja bem-vindo, Tiago. Olá, Danilo. Olá a todos. Temos também a presença da professora Jerusa Garay, também da Nova Acrópole Caxias do Sul. Seja bem-vinda, Jerusa. Obrigado, Danilo. E por último, a presença do professor Ibirá Barreto, da Nova Acrópole de Guarulhos. Seja bem-vindo, Ibirá. Muito obrigado, Danilo. Bem-vindos a todos. Bem, pessoal, em nosso podcast de hoje nós vamos falar sobre a felicidade segundo a filosofia maneira clássica. E para começar falando sobre esse tema que é tão amplo e muitas das vezes mal compreendido nos dias atuais, eu gostaria que vocês começassem falando justamente, quem quiser começar falando, sobre quais são os filósofos que abordam esse tema da felicidade. O primeiro filósofo que aborda esse tema com bastante relevância e que ficou famoso é, sem dúvida, Aristóteles, porque em uma das suas obras mais importantes, Ética Nicômaco, ele elabora o tema de um modo bastante consistente, indicando que a felicidade própria do ser humano não poderia ser outra que não fosse aquela relacionada à realização do que é propriamente humano. Ele denomina isso de racional. Hoje o termo racional para nós fica um pouco estranho. Eu gosto de trocar essa palavra e dizer que é a felicidade de acordo com a consciência. Então Aristóteles fala que não bastaria buscarmos satisfazer necessidades de sobrevivência, nem mesmo aquelas somente de convívio, mas chegarmos um pouco mais a expressar aquilo que temos de potencial interior. O termo grego que ele utiliza é eudaimonia, que significaria a expressão do bom que cada um de nós tem dentro de si. Chegar a expressar o melhor de nós, algo assim seria, segundo Aristóteles, o sintoma da felicidade. Aquele ser humano que expressa o melhor dele, de acordo com a sua consciência. Esse é, segundo Aristóteles, um homem e uma mulher feliz. Dá pra gente também pegar dessas ideias de Aristóteles e fazer relação com um pensador mais moderno do século XX, que é o Maslow, que é o conhecido pela sua pirâmide das necessidades, e que fala, de certa maneira, de algo parecido com Aristóteles, quando ele fala das diferentes níveis de necessidades que o ser humano tem. Necessidades de sobrevivência, de segurança, de relação social, de autoestima e, por último, de autorrealização. E que esse ponto da autorrealização estaria, então, relacionado com o que o Tiago estava colocando de Aristóteles, que é o nível mais alto de conquista das necessidades, né, que o ser humano tem. Então, somente suprir as necessidades de sobrevivência, de segurança, de relação social e mesmo de autoestima não são suficientes para conquistar essa realização máxima do ser humano. Ou seja, existe esse ponto em que o ser humano precisa realizar-se como expressão máxima do seu potencial. Então, ultrapassa nossas questões físicas, as nossas questões emocionais, quem sabe até as nossas questões em nível de mental ou pensamento, ou seja, a nossa realização máxima está em algo que transcende todas essas coisas que são mais concretas. O próprio Siddhartha Gautama, o Buda, fala sobre a superação da dor, não através da obtenção de coisas, ou de status, ou de todos esses elementos mais comuns de que tanto se associa os dias atuais com a felicidade, né? Ele fala, por exemplo, que a causa da dor está na ignorância e no desejo. Isso é fascinante porque o desejo é algo que não pode ser satisfeito. Você, quando deseja algo, você sofre. Quando você obtém esse algo, você tem medo de perder, ou seja, mais sofrimento. E quando finalmente você perde, porque isso vai acontecer, ainda que seja no dia da sua morte, você vai sofrer de novo. Então, e ele relaciona o quê? Com a ignorância, ou seja, o contrário da ignorância seria essa busca pela sabedoria. Então, quanto mais sábio é o ser humano, menos dor você sente. Então, isso é uma pequena fórmula preciosíssima de busca da felicidade. E, pelo visto, Ibirá, a despeito de toda a tecnologia que temos no mundo atual, há também muita ignorância, porque
Se sabe, por dados da Organização Mundial da Saúde, que o consumo de antidepressivos não só atingiu uma fatia grande da população, como ele é crescente. A depressão foi alvo de uma campanha mundial da OMS em 2017. Então, partindo desse pressuposto de que a felicidade requer uma busca pela sabedoria, requer a superação da dor, como diziam os budistas, ou como mesmo mencionou Jerusa, citando um filósofo contemporâneo, Abraham Maslow, a necessidade de superar, de transcender as necessidades mais triviais e chegar àquilo que ele chamava de autorrealização, infelizmente não é uma coisa comum hoje em dia. Então, a filosofia, a maneira clássica, ou seja, a filosofia como um modo de vida, é a grande chave para que o ser humano reencontre a si mesmo, realizando aquele famoso adágio da filosofia que é conhecer-se a si mesmo, e não só se conhecer, mas chegar, a partir desse conhecimento, a conseguir também, como eu falava antes, expressar o melhor de si. Afinal de contas, como eu aprendi com um dos meus mestres de filosofia, o professor Michel, a felicidade não necessariamente tem que ser um ponto de chegada, não é uma finalidade, mas é um meio. Para o filósofo, a felicidade não é algo que a gente está buscando para um dia encontrar. Porque, como meu mestre ensinava, mesmo que encontre, significa que toda a trajetória até ali foi infeliz, então. Agora, se a gente pensa na felicidade como um meio, então, mesmo passando por problemas, mesmo sentindo também dores, mesmo tendo de superar todos esses desafios que a vida nos apresenta, a gente pode fazer isso com felicidade. E a felicidade, então, se torna um elemento partícipe da vida humana. Curiosamente, eu não lembro o ano, mas já nos anos 2000, houve uma pesquisa em Harvard, na Universidade de Harvard, que corroborava essa conceituação da felicidade como um meio. Porque esses pesquisadores de Harvard mostraram que as pessoas que tinham mais êxito na solução dos seus problemas eram as pessoas que sentiam-se mais felizes. Então aí foi feito um estudo científico por esses pesquisadores de Harvard que comprovam esse axioma de que a felicidade não é um fim, é um meio. Interessante vocês falarem sobre tudo isso, porque nós fomos longe e voltamos ao presente com ideias que são muito similares, não é? De pessoas que realmente vislumbraram uma realidade mais prática e um caminho para a felicidade. Eu gostaria que vocês falassem sobre isso, vou fazer até uma provocação a vocês, porque a ideia que nós temos hoje, na verdade é a falsa ideia que nós compramos, é de que a felicidade está, de um modo geral, na obtenção das coisas que nós gostamos ou nos bens materiais, sejam eles uma pessoa, por exemplo, um carro, enfim, alcançarmos coisas materiais que nos vão trazer a felicidade. É interessante que uma vez que nós perdemos essas coisas, como isso é um processo natural, nós nos tornamos infelizes. A felicidade, ela é tão sujeita às questões externas assim? Como é que a filosofia trata disso? Se a gente puder mencionar uma outra escola de filosofia, se não for exagerar na ilustração das fontes, os filósofos estoicos, eles tinham um termo muito interessante, a ataraxia. A ataraxia, para o filósofo estoico, é a serenidade da alma, numa tentativa de traduzir o termo, ou a não afetação, que seria talvez mais próprio, significa a gente emular o modelo de vida do sábio, esforçar-se por viver como vivem ou como viviam os sábios e chegar a um estado da alma em que as circunstâncias externas, as situações, os objetos, as posses ou as perdas não afetassem a atitude interior. Então, uma das maneiras de realizar essa conduta, segundo esses filósofos, seria talvez, numa linguagem mais atual, o desenvolvimento e a formação do nosso caráter. Quer dizer, chegar a ter um caráter tão forte a ponto de que as circunstâncias, as coisas externas, os objetos, as pessoas à nossa volta não possam nos tirar desse estado de tranquilidade interior, de paz interior. É importante também a gente destacar, porque muitas vezes se confunde esse conceito da ataraxia dos estoicos com uma indiferença, no sentido de indiferença com as pessoas, ou até uma falta, uma frieza, uma falta de humanidade. Esse conceito não está relacionado com isso exatamente, ou seja,
É uma capacidade de conquistar um ponto dentro de nós em que as circunstâncias mudam, em que as pessoas agem da maneira como agem, ou seja, as coisas acontecem independente de nós, mas isso não nos tira dessa condição de uma serenidade e de uma consciência e de um comprometimento com aquilo que é a nossa própria identidade. Então é conseguir conquistar essa capacidade de estar na vida, fazendo tudo o que tem que fazer, mas num estado de realização interna, porque em tudo que fazemos estamos sendo nós mesmos. Sim, inclusive um dos filósofos estoicos mais famosos e mais ricos era Epíteto. E Epíteto era escravo. Então, quando eu estudo sobre esse homem, eu vejo que nós não temos desculpas para jogar a culpa nas circunstâncias, né? Ele falava o seguinte, que existem coisas que dependem de nós e coisas que não dependem de nós. E que nós deveríamos ter essa sabedoria, ou seja, de apoiar a nossa felicidade em coisas que dependem de nós. Então, se eu vou ficar mal-humorado porque está chovendo, ou, enfim, por conta de qualquer outra circunstância, eu certamente vou tender a ser infeliz. Da mesma forma, as pessoas, às vezes, aguardam muito de coisas que elas não têm controle. Por exemplo, eu vou ser feliz quando eu tiver uma promoção, ou vou ser feliz se fulano ou fulana gostarem de mim. E a realidade é que muitas vezes isso não acontece. Então nós deveríamos treinar a nós mesmos para encarar essa possibilidade de que as circunstâncias nem sempre vão ser favoráveis. Assim como no próprio exemplo de vida desse filósofo, ele era um escravo, não é? Na própria experiência de vida dele, a circunstância era muito desfavorável, mas ele soube extrair a verdadeira felicidade desse ponto. Então acho que o exemplo de vida desses filósofos era extraordinário. E quando você menciona rico, não é, Ibirá? É bom ressaltar que, como você bem mencionou, para que fique claro, ele era rico de espírito, rico de valores, porque ele era um escravo, né? Só ressaltando isso, porque às vezes a pessoa pode entender que é rico no sentido de posses. E Epíteto foi um filósofo escravo que levou uma vida riquíssima em termos de virtudes, né? Tanto que a frase dele, uma das frases mais famosas, ele dizia que a escravidão do corpo é obra do destino. E a escravidão da alma é obra do vício, corroborando a frase que você disse, que há coisas que dependem de nós e há coisas que não dependem. Agora eu gostaria de pegar um gancho no que o Tiago mencionou no início da sua explanação. Você falou, Tiago, da obra Ética Nicômaco, que é a obra onde nós temos mais esse tema conhecido mundialmente da felicidade. E justamente nessa obra, Tiago, eu gostaria que você começasse falando, e os demais em seguida, falando sobre os 3 modos de vida do ser humano, onde ele se apoia para falar justamente sobre a felicidade. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, para que nós entendêssemos melhor em que ele se pauta para falar da felicidade, e qual seria, obviamente, que a felicidade humana no dizer de Aristóteles. O modo de vida mais básico, que ele denomina vegetativo, analogamente ao modo de vida de um vegetal, é mais ou menos como o Maslow, citado pela Jerusa, falava sobre a sobrevivência e a segurança. Quer dizer, um ser humano que vive ocupando-se apenas de o que tem que comer, beber, dormir, procriar. Quer dizer, algo muito limitado, tendo em vista todo o potencial humano. Na sequência, Aristóteles menciona uma vida de tipo animal, de modo que as emoções e toda essa fuga do medo e busca do prazer seria a pauta do dia a dia. Isso também não pode ser completo porque o ser humano, embora também tenha características psíquicas e animais, embora também tenha uma natural inclinação ao prazer e um receio da dor, o ser humano ainda não se restringe a isso. A felicidade dita racional, por Aristóteles, que vai então ser a eudaimonia, a expressão do melhor de nós, ela só pode se realizar quando o indivíduo assume o desafio de se conhecer, de encontrar significado na vida, de ter um sentido para viver, seja ele quem for, em que classe social ele esteja, seja ele de qual etnia for, seja ele com a vocação que tiver, seja homem ou mulher, todo ser humano tem dentro de si um mistério, tem dentro de si um potencial latente dormido
que pode ser despertado, manifestado e expressado, e que quando isso ocorre, esse ser interior, não mais oculto e desconhecido, mas agora conhecido e se expressando nas suas palavras, no seu olhar, no modo que faz as coisas no dia a dia, no seu comportamento, ele então representaria concretamente a eudaimonia, a felicidade. O homem feliz demonstrando na forma de virtudes, na sua conduta humilde, inteligente, disciplinada, sábia, corajosa. Aí então nós temos o ser humano realizando o seu potencial e aí então, segundo Aristóteles, o homem feliz. E é importante a gente lembrar também o que Aristóteles vai trazer como essa ideia da virtude, né? Lembrando que a palavra virtude tem um radical vir, que significa força, que tem a ver justamente com isso que o Tiago colocava como a expressão máxima da natureza humana. E que quando isso se apresenta na conduta, no comportamento, aparece como virtude. E Aristóteles vai trazer justamente essa ideia de que a virtude ela é um ponto intermediário superior entre um excesso e uma carência. Então existe, e aí dá para a gente fazer uma relação com Buda quando fala no caminho do meio, é como se fosse um ponto exato, uma medida exata, que quando ela se apresenta, nesse momento em que ela se apresenta, quando o ser humano consegue expressar essa medida exata de si mesmo, é o momento em que ele está sendo mais feliz. E de certa maneira, o que Aristóteles vai trazer é de que essas virtudes elas podem ser treinadas. Ou seja, a gente pode aprender a ser virtuoso. Ele fala, a virtude se aprende pelo hábito. Então a gente pode, na medida em que quer conquistar qualquer uma dessas características que o Tiago colocou, de inteligência, de responsabilidade, de disciplina, eu posso sim buscar reconhecer como isso se expressa nas pessoas que têm esse tipo de característica e buscar copiar isso, como o Tiago colocou, emular isso. E na medida em que eu vou fazendo isso, em pequenas coisas no meu dia a dia, eu vou conseguindo conquistar essas virtudes. E na medida em que eu conquisto essas virtudes, ou seja, eu conquisto a capacidade de ser aquele que eu quero ser, isso é a expressão de felicidade do ser humano. Agora, pegando um gancho no que a Jerusa acabou de falar, né? Ela falou de algo bem simples e profundamente importante, do dia a dia, né? Desse treinamento do dia a dia. Aí eu gostaria de fazer a pergunta para o Ibirá, justamente sobre essa questão. A Jerusa falou das virtudes que o Aristóteles aborda como um meio, né? Como uma forma de se alcançar a felicidade. Agora, o Aristóteles vivia uma época bem diferente, Buda também, e a gente falou de filósofos antigos que trataram do tema, mas a felicidade ela é atemporal, é algo que toda a humanidade em algum momento vai buscar alcançá-la. O Ibirá, no dia a dia de São Paulo, com a correria de hoje, nós que moramos aqui nessa cidade grande, com o estresse natural que nós vivemos e nós constatamos dentre as pessoas, como nós podemos aplicar essas virtudes e como nós podemos nos melhorar através disso? Olha, os dias atuais, na verdade, são um grande campo de prova. Existem inúmeras oportunidades para você praticar essas coisas. Sendo um pouco estoico, eles diziam que nós devemos ganhar essa independência em relação aos fatores externos, não é? Um grande sábio, que era o imperador Marco Aurélio, ele possuía um caderno de notas, um caderno que ele escrevia para ele mesmo. Isso foi encontrado depois e as reflexões dele eram tão profundas, ou seja, ele possuía uma vida interior tão vasta, tão impressionante, que isso se tornou um grande clássico da história da filosofia, sob o nome de Meditações de Marco Aurélio. E num dos trechos ele falava o seguinte, que, olha, hoje eu vou levantar, vou encontrar um fofoqueiro, vou encontrar um grosseirão, vou encontrar um trapaceiro, mas a atitude dessas pessoas não poderia jamais causar um desvio de conduta da minha parte, porque a má conduta dos outros não pode justificar a minha má conduta. Então, são alguns pontos de apoio muito interessantes. Hoje, quando você vê o trânsito, toda essa loucura, na verdade, exige mais ainda que nós sejamos próximos a esses sábios, né? Eu vejo o estoicismo como sendo algo plenamente atual, principalmente numa cultura que às vezes preza muito por um conforto excessivo, por uma busca de facilidades excessivas. Isso acaba por deformar o ser humano, ao invés de torná-lo melhor.
Então, sim, eu acho que tem uma aplicação fundamental. Acho que, de fato, a humanidade talvez tenha perdido algumas coisas que não deveria ter perdido. Agora, o Ibirá, e a todos vocês, eu gostaria de fazer uma pergunta para encerrarmos o nosso podcast. A pergunta ela é bem simples, mas eu passo para vocês aí o desafio de respondê-la da melhor maneira possível, sinteticamente também. Qualquer ser humano hoje, no mundo contemporâneo, com tantas guerras, com tantos enfrentamentos, com demasiados problemas, o ser humano pode encontrar a felicidade? É possível ser feliz mesmo com toda essa problemática? Todo ser humano pode ser feliz quando se conhece, quando se desenvolve e quando se torna capaz de expressar o melhor que tem de si. Essas dificuldades do mundo atual, elas não são impedimentos. Elas podem, inclusive, de um certo ponto de vista, aparecerem como oportunidades para exercício das virtudes. Esse estresse do mundo contemporâneo, das grandes metrópoles que falava o Ibirá, eu posso tomar como uma oportunidade para eu desenvolver fortaleza, paciência, serenidade, gentileza. Essa violência toda que tu mencionaste, Danilo, a crise de refugiados, as guerras e guerrilhas, enfim, todos os problemas sociais que a gente conhece hoje, deveriam ser, para nós filósofos, idealistas, um motivo de dedicação e esforço por um mundo melhor. Então também isso pode ser entendido como uma oportunidade de exercício do melhor que temos. Então esse modelo antigo, eu diria melhor clássico, da areté, da virtuosidade, da expressão do melhor que nós temos, isso não só pode ser vivido hoje em dia, como dados esses problemas, essas dificuldades do mundo atual, mais do que nunca, devemos cultivar essa ideia, porque o mundo precisa de homens e mulheres mais nobres, mais virtuosos e mais felizes. E pegando um pouco disso que o Tiago colocou, a gente pode olhar essa relação com a felicidade como uma decisão. Eu tenho que decidir ser feliz e me comprometer com isso. E na medida em que me comprometo com isso, vou buscar cotidianamente aonde eu tenho que me colocar nas circunstâncias, nas coisas que eu estou fazendo, para que eu possa ser feliz independente. Então, se aparentemente o mundo impede a felicidade, talvez seja o contrário. Na medida em que mais e mais seres humanos se comprometam a ser felizes, talvez o mundo se transforme. À medida que mais e mais seres humanos se comprometam e se decidam a ser felizes, e não a felicidade como algo superficial ou algo trivial, mas a felicidade como um comprometimento verdadeiro com a nossa natureza humana, cotidianamente, todos os dias, como esse filósofo que o Ibirá mencionou, que é o Marco Aurélio, que é um maravilhoso exemplo de alguém que tinha uma vida muito difícil, porque ele era um imperador que ficava em guerras. Ficou em guerra durante todo o período que ele foi imperador, e era alguém extremamente feliz e que escrevia e que escreveu algo que não era para publicar, era para ele mesmo. Ou seja, as reflexões dele, ele encontrava dentro dessa experiência de vida dele a felicidade mais como um meio e não como um fim. A felicidade não é algo que a gente vai chegar. A felicidade é algo que a gente tem que construir cotidianamente para que sim a gente possa expressar o melhor da nossa natureza. E só pegando um gancho, eu não poderia te fazer uma intervenção, você mencionando Marco Aurélio. É interessante de observar que esses filósofos estoicos e vários exemplos da humanidade passaram por grandes adversidades e nem por isso deixaram de ser exemplo para os demais, né? Se nós pegarmos a vida do Sêneca como algo dentro disso que estamos falando, ele enfrentou 3 tiranos, 3 imperadores tiranos, como Calígula, Cláudio e Nero, cujo esse último que eu mencionei foi aluno dele e depois o condenou à morte por uma possível conspiração. Isso que nós poderíamos citar aí. Todos eles foram felizes e trouxeram para a humanidade uma via de felicidade, né? Isso é muito importante de relembrar. Eu gostaria que você agora complementasse, Ibirá. Eu não podia perder essa oportunidade de mencionar esses exemplos também, pegando o gancho aí da Jerusa e do Tiago. Claro, esses aí são grandes expoentes de homens felizes, né? E precisamente foram felizes porque souberam ter um pouquinho desse conhece-te a ti mesmo, ou seja, eles conseguiram conhecer algo dessa natureza humana, do que realmente significa ser humano. E isso é fundamental porque se você não entende
quais são realmente as necessidades humanas, você vai começar a comprar outras coisas que não tem nada a ver. Coisas que são boas para um vegetal ou para um animal. Ok, nós também temos nosso corpo físico e todas essas demandas, mas se nós não olharmos profundamente para o que é o ser humano, nos conhecer basicamente, muitas vezes nós vamos tentar atender essas necessidades interiores, obtendo coisas externas, mas isso aí vai ser uma sede que não vai nunca cessar, porque a verdadeira realização humana está dentro dele. Então eu acho que essa é uma grande chave aí que todos esses grandes homens nos legaram, e estudar a vida deles e a filosofia deles, sem dúvida é algo inspirador, para mostrar que nós podemos ser felizes, realmente. Bem, pessoal, com essas palavras nós encerramos então o nosso podcast e mais uma vez agradeço a presença de todos. Muito obrigado pela presença, Tiago. Muito obrigado pela companhia, Jerusa, Ibirá, Danilo e todos que estão nos escutando agora. Espero que esse bate-papo torne-nos um pouco mais felizes e também estimule não só uma busca pela felicidade lá no final, mas um modo de vida interiormente feliz a despeito das circunstâncias. Muito obrigado. Obrigado também pela presença, Ibirá. Muito obrigado novamente, Danilo. Como sempre, é uma felicidade estar junto de vocês, estar junto de filósofos e de buscadores, daqueles que querem descobrir um pouquinho melhor, um pouquinho mais aí a respeito dessa grande arte que é a arte de viver. E obrigado também a Jerusa pela presença. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigado, Danilo. Obrigado ao Tiago e Ibirá. E eu gostaria de lembrar algo muito importante, que além desses filósofos que vocês mencionaram que tiveram grandes dificuldades e ainda assim foram felizes, além de terem sido felizes, deixaram ensinamentos fundamentais para os seres humanos. Ou seja, quanto mais feliz o ser humano é, mais ele contribui para a construção de um mundo melhor, transmitindo tudo aquilo que aprendeu. Bem, pessoal, dessa maneira encerramos então o nosso podcast e para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acropole.org.br. E para aqueles que queiram saber mais sobre Nova Acrópole, Escola de Filosofia à Maneira Clássica, podem fazê-lo através de nosso site www.nova-acropole.org.br. A trilha deste podcast é de autoria de Tchaikovsky. A música chama-se Valsa das Flores.